Marcos capítulo 9 e o verso 14 em diante. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E disseram-lhe, e trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos expulsar? Ou por que não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Eu fiz questão de ler todo o texto, para que nós pudéssemos entender algumas verdades que estão contidas aqui. É bem verdade que este texto é riquíssimo, porque dá para fazer muitas aplicações em cima desse texto ou a partir desse texto. Uma vez que Jesus aqui traz vários ensinamentos em muitas das situações que ocorrem aqui em cada versículo. Primeiro, Jesus questionando os escribas, depois o fato em si desse pai desesperado, depois a libertação desse moço, desse jovem ou adolescente, não dá para precisar a idade. Depois Jesus dando aos discípulos uma grande lição, e ainda dá para extrair aqui do último versículo o poder da oração e do jejum. Então tem muita aplicação em cima desse texto. Mas o fato é que Jesus cura um jovem atormentado, e o texto diz lunático em outros escritos lá em Lucas ou Mateus.
A primeira coisa que eu encontro aqui do texto que eu li, que me chamou a atenção e saltou aos olhos é: do meio da multidão, alguém precisará de cura. Do meio de uma multidão, sempre terá alguém precisando de Deus. Sempre terá alguém precisando de Jesus. E eu não falo a multidão aqui no templo, eu falo a multidão por onde nós andamos. Onde estivermos, lembre-se, alguém está precisando de Jesus. Alguém precisa ouvir falar do Mestre. Alguém precisa de um milagre, alguém precisa de cura. E nesse fato aqui, é um pai que está desesperado pela cura do filho. O segundo ponto que eu encontro aqui, é o sofrimento tão grande, gerado na família, que trazia desgaste na família, porque a situação em que o pai chega, ele chega no meio da multidão, e ele diz: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Em Lucas ele diz assim: Mestre, eu trouxe o meu filho, o único filho. Então demonstra o grau de sofrimento que esse pai estava passando com o filho. Em versículos abaixo, quando Jesus questiona ele, diz: quanto tempo está assim? Ou desde quando? Ele diz: desde menino, ou desde criança, ou desde a sua infância, desde que nasceu talvez. Veja que dificuldade isso, porque são memórias do pai, que estão presentes em uma dificuldade familiar. Tudo aqui está no texto. Sofrimento era tão grave, que o pai chega desesperado, precisando de um milagre. Terceira coisa que eu encontro aqui, é o que Satanás provoca na vida das pessoas. E aqui eu extraio algumas coisas do texto. Satanás pode provocar, a partir do verso 18, o pai mesmo começa a detalhar o que aquele filho vem passando, através da ação desse espírito que está sobre o filho. E ele diz que o filho, quando é apanhado, quando é tomado, esse espírito despedaça-o, ele espuma, ele range os dentes, e ele vai secando. Olha isso, irmão. Depois ele diz, que em algumas vezes, esse espírito lança ele no fogo, e lança ele na água. Para quê? Para destruir. E eu lembro de Jesus dizendo que Satanás não veio a não ser para roubar, matar e destruir. É a ação demoníaca sobre uma vida, pode trazer efeitos colaterais, e esses efeitos colaterais estavam atingindo o pai, a família, quem sabe a vizinhança. Não sabemos quanto tempo, sabemos que é um tempo, mas quanto não dá para saber. Mas ao ponto de esse pai ficar desesperado. E eu encontro duas formas que Satanás destrói. Primeira forma, na água, quando joga na água, provocando afogamento, provocando sufocamento, provocando falta de ar. E aplicando aqui para nós, no sentido espiritual, é quando o inimigo começa a trabalhar de dentro para fora. Quando começa a provocar o afogamento, a sufocação, de dentro para fora, ele começa a encher o coração do homem e da mulher, ele começa a encher a nossa alma de coisas, de imundícias, de pecado, de veneno. Ele começa a trazer para nós
e a colocar em nós de dentro para fora, e soltando isso, as emoções ruins, os venenos, o pecado, começa os nossos sentimentos ser arruinado. É quando esse espírito mau está agindo no homem e na mulher, ele está deturpando de dentro para fora o caráter do homem e da mulher, ele está modificando a forma do homem agir de dentro para fora, trazendo a ele falta de ar espiritual, trazendo a ele e a ela sufocamento espiritual, trazendo a ele e a ela afogamento. Isso é muito perigoso, porque o veneno colocado, e ele, quando está dentro do organismo, ele começa a andar por todo o corpo, ao ponto de contaminar por inteiro, e ser impossível tratar. Se alguém, por um descuido, por um acidente, ou intencional, ingere veneno ou uma quantidade grande de medicamento, a primeira coisa que é recomendada é que leve rápido para o hospital, para que possa fazer a limpeza, para que possa retirar. Claro, com procedimento médico, tem os procedimentos. Por quê? Porque esse veneno não pode tomar conta do organismo, porque se tomar conta do organismo é irreversível. Quando a cobra pica, ela injeta um veneno, e esse veneno começa a trabalhar de dentro para fora, necrosando a carne, e vai contaminando. Tem que isolar a área, tem que, quem sabe até em alguns casos, amputar, para evitar que esse veneno contamine todo o corpo. Satanás tem agido nos lares, nas famílias, nas pessoas desta forma. É um espírito mudo, que não faz alarme, chega silencioso e entra e toma conta dos espaços vazios que criamos, e nesses espaços ele começa a dominar e contaminar de dentro para fora. Desejos maldosos, pensamentos maldosos, isso tudo começa de dentro para fora e vai trazendo ao homem paralisia espiritual. Outra coisa que o texto diz é que quando esse espírito dominava o jovem, ele também lançava no fogo. O fogo traz o sentido contrário, de fora para dentro. É quando começa a provocar a desmoralização, o desvio de caráter, começa a trazer vergonha. É quando a pessoa é levada a cair nas tentações, no mundanismo, na pornografia, nas drogas, nos vícios, e tantas coisas, exposição do corpo e da vida, estragando o templo do Espírito Santo. É isso o que o texto está trazendo para nós como aplicação espiritual. Pastor, que palavra pesada. Querido, a palavra do Senhor nunca é pesada. Ela é sempre bálsamo para nossas vidas. Ela é sempre medicação para a nossa vida espiritual. Ela sempre é o refrigério da alma e do espírito, mesmo que ela possa provocar em nós alguns conflitos, mas esses conflitos nunca serão prejudiciais, sempre serão
para diminuir a intensidade da carnalidade do homem e da mulher, e para elevar o seu espírito para com Deus. E eu lembro de um exemplo, uma analogia que se faz, e diz que se colocar 2 leões brigando, um leão do bem e um leão do mal, não sei se tem leão do bem e do mal, mas vamos dizer que tenha. Se eles brigarem, entrarem em conflito, qual deles ganhará a batalha? É aquele em que você ou eu alimentar mais. É aquele que está mais forte, mais alimentado. Portanto, a palavra, quando vem ao nosso encontro, é o alimento espiritual para fortalecer as nossas vidas, e quando entrarmos em batalha espiritual, poder vencer essas batalhas. É tão evidente isso no texto, que o próprio pai do menino diz: eu pedi para os discípulos e eles não puderam fazer, não conseguiram. Talvez não estavam alimentados o suficiente espiritualmente. É por isso que a batalha foi perdida. Oh, meu Deus, a minha mente aqui agora começa a pensar tantas coisas. Se o nosso espírito está fortalecido no Senhor, se o nosso espírito está fortalecido pela palavra do Senhor, irmão, pode vir um embate satânico, pode esses espíritos surgir, você estará firme e entrará na batalha, mas sairá vitorioso. Aleluia. Sabe por quê, irmão, que é tão importante as verdades que estão nesse texto? Porque lá em Lucas capítulo 9 e o 37 em diante, que é onde fala o mesmo texto, esse pai desesperado diz assim: esse filho é o único filho. E eu estava hoje à tarde, no finalzinho da tarde, pensando: Senhor, por que o único filho? E Lucas faz questão, professor, de colocar isso no texto. Por que ele faz menção de colocar isso? Eu comecei a pensar: o que me é valioso? O que vale mais para mim? Será que são as coisas que eu conquisto? Será que é o meu trabalho? Aquilo que eu adquiro através do meu esforço, do meu suor, da minha batalha diária? Mas a Bíblia tem uma resposta para mim nessa minha indagação. Quando ela diz que os filhos são herança do Senhor. Portanto, tudo que é herança é mais valioso do que se é adquirido. Sabia disso? Porque se você for comprar um terreno e declarar lá que você comprou o terreno, o imposto é 1. Mas se for herança, é mais. Porque tudo que é herança é mais valioso. É ou não é? Trabalho no cartório. É mais valioso. Porque alguém trabalhou para conquistar, alguém sofreu para conquistar. Por isso é que a palavra do Senhor diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Aí eu debrucei no texto e pensei: Satanás quer levar a herança. Satanás quer destruir, quer roubar o que me é mais valioso. É por isso que esse pai chega desesperado, porque era o único filho dele. Ele chega correndo, quem sabe no meio da multidão, eufórico, e salta na frente e diz: mestre, eu trouxe o meu filho, o meu único filho.
Este filho precisa ser alcançado por ti. Talvez, irmão, o que lhe é mais valioso, que é a sua família, que é seus filhos, que é a sua casa, está sendo invadido pelas ações do espírito mudo, está sendo invadido por coisas sorrateiras e leves, parece que não vai ter nada. Não, isso aqui não dá nada, não, é só um celularzinho ali. E ela fica tantas horas no celular, só um pouquinho. É bom porque daí não me incomoda muito. É isso, é aquilo, é aquele outro. Está fácil, está assim, está assado. É um espírito mudo que está entrando para sufocar, para lançar no fogo, para lançar na água, para despedaçar, para fazer rastejar, para fazer espumar. Isso aqui tudo no sentido espiritual, irmão. Mas Jesus está aqui. Aleluia. E onde Ele está, pode ter multidões. Mas se você clamar como esse pai, Ele vai atender. Aleluia. Cuide do que lhe é valioso. Cuide da sua vida. Cuide da vida dos seus. Ore pelos seus, interceda pelos seus, clame pelos seus. Busque ao Senhor pelos seus. São valiosos. O diabo quer roubá-los, quer lançá-los na água, lançá-los no fogo, mas em nome de Jesus, aleluia, levante a mão, em nome de Jesus, o Satanás não tem poder sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o que lhe é mais valioso, que é a sua vida, que é a vida dos seus, aleluia, glória. Verso 19, Jesus diz: traga ele aqui. É uma ordem, um comando de Jesus, e esse comando tem muita autoridade, porque é tão direto, que ninguém questiona. Trazemos, ponto. E aí ele é colocado diante de Jesus, e esse pai diz: se tu queres, tu podes fazer alguma coisa por mim, pela nossa casa, pela nossa família. Jesus diz para ele lá no verso 23, dá a impressão que Jesus diz assim: não, pera, não é se tu queres, é se tu podes crer. Aqui, irmão, inverte as coisas. Olha aqui para o pastor. Quantas vezes nós oramos ao Senhor e dizemos: Senhor, tu pode fazer isso, tu pode fazer isso, Senhor, olha para mim, olha para minha casa, olha para a família, e o Senhor está olhando para você e dizendo: se tu pode crer, irmão, você pode crer, se podes crer, montanhas se abrirão, os enfermos se sararão, a sua vida Deus mudará. Se podes crer, os céus se abrirão, a sua glória que descerá, o seu fogo te abraçará. Aleluia. Só precisa crer. Crer e crer. Tudo é possível ao que crê.
Tudo é possível ao que crê. O pai clama em lágrimas: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E aqui ocorre 3 níveis de restauração. Olha como tem coisa esse texto, irmão. 3 níveis de restauração, e eu falo bem rapidinho, para nós orar. Primeiro nível, é a restauração do sentimento. Qual sentimento? Sentimento de amor. Sentimento de amor do pai para com o filho, do filho para com o pai. Aqui dá uma grande mensagem, pastor Omar, para as famílias. Primeiro nível de restauração, restaura o sentimento do pai para com o filho e do filho para com o pai. Segundo, restaura o nível espiritual. E aqui é mais amplo, porque é o nível espiritual do pai, do filho, da multidão e dos discípulos. Aqui é amplo. Porque quando Jesus faz, irmão, ele não atinge só em quem ele trabalha, ele atinge todo um contexto. Jesus não trabalha por acaso, ele trabalha com propósitos. Aleluia. Propósitos. Por isso, se você está sendo atingido pela ação do Senhor, pelo milagre do Senhor, entenda, não é só para você, é para todos que lhe cercam e lhe rodeiam. Aleluia. Olha aqui o nível de restauração. O moço era surdo e mudo. Não adiantava ficar gritando. Tem coisa, irmão, que não é com gritos. Tem coisa que não é com alarmes. Tem situações que é com joelho no chão, jejum e oração. Não adianta. É surdo e é mudo. Se tem surdo e mudo espiritual próximo de você, não fique gritando. Não perca tempo gritando. Vá para a oração e para o jejum. Você falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não te ouviu? Deu. Vá para a oração e jejum. Pregou para ele? Não quer. Segunda vez? Não quer. Terceira vez? Não quer te ouvir. Dobre os joelhos e comece a orar por ele. Dobre os joelhos e comece a orar por ele e por ela. Comece a consagrar. Olha aqui para o pastor. Comece a orar pela sua casa. Comece a orar pelos seus filhos. Ele está na droga, ele está fora, ele não quer, ela não quer. Deixa, ore ao Senhor. Consagre e jejue. E você vai ver, entrará por essa porta e virá aos pés do Senhor. Aleluia. Aleluia. Pastor, o casamento está indo por água abaixo, está sendo destruído, mas está surdo e mudo, não ouve, não fala. Dobre os joelhos e ore. Comece a orar e a consagrar ao Senhor. Tire períodos de jejum, tire tempo de oração, gaste o seu físico diante de Deus, e você vai ver o que vai acontecer. Na verdade, tudo que acontece é para a glória de Deus. Aleluia. Terceiro nível de restauração é a cura das memórias. Como assim, pastor? No verso 17, ou seja, 27, Jesus toma pela mão, pode olhar lá na Bíblia, Jesus toma pela mão, o ergueu, disse o texto. Diz assim, mas Jesus, tomando-o pela mão. Por que tem esse mas? Porque um pouquinho antes, todos estão dizendo, está morto, está morto, está morto. Porque quando o espírito mau sai, o menino é dado por morto, cai, não tem forças.
mas em quem Jesus pega na mão, levanta-se. Aleluia. Ele estendeu a mão para Pedro, Pedro estava quase morto, afogando-se, mas ele estende a mão para Pedro e diz: opa, vem cá. Ele estende a mão para esse garoto, pela mão tomando, o ergueu e ele se levantou. Aleluia. Aqui ocorre o terceiro nível, é a cura das memórias. Porque a memória desse moço era uma memória de fracasso, de morte, de derrota. A memória desse pai era ver o filho caído sempre. A memória das pessoas que conheciam esse garoto era a memória de vê-lo sempre no chão, espumando, quase morto. Mas depois que Jesus faz o milagre, o toma pela mão, muda-se a memória. Agora é alguém que está de pé. Aleluia. Levante a sua mão aqui, eu quero profetizar. Aleluia. Nunca mais olharão para você com memórias de derrota, nunca mais olharão para você com memória de fracasso, porque o Senhor está restaurando a sua vida, neste terceiro nível de restauração, está pegando você pela mão, e está dizendo: levanta, 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 aleluia, glória. Por fim, no texto nós vemos um despreparo tão grande dos discípulos. Por quê, pastor? Porque os discípulos estavam longe do mestre. É por isso. Olha para o pastor. Querido, não dá para ficar longe do mestre. Por que ficar longe dele? Por que se afastar da oração? Por que se afastar da consagração? Olha aqui para mim, por que você não ora mais? Por que quando alguém chega até você e diz: irmão, eu estou passando uma luta, uma dificuldade, você diz: tá bom, eu vou falar para o pastor orar por ti? Não. Por que você não diz: querido, eu vou orar por você? Ah, irmão, esse é o nível de restauração que o Senhor quer sobre nós. Não fique longe da oração, não se afaste do mestre, não se afaste do ambiente onde a presença dele é manifesta. A glória de Deus é manifesta sobre esse lugar. Há pessoas que não querem mais ir para a igreja. Hoje uma pessoa disse assim para mim: eu vim aqui no tempo do... e ficou pensando. Se ele pensou, irmão, imagina eu, né? Daí eu citei uns 4, 5 para trás, assim. Não. Daí eu disse: fulano, fulano. Eu vinha no tempo dele, mas agora eu vejo pela internet. Eu cultuo agora a minha forma de culto. Eu tenho um culto em casa. Depois eu fui falando mais. E eu vi que o culto dele estava mais como um telespectador, e é um telespectador, do que para um adorador. Eu preciso estar num ambiente onde a graça do Senhor manifesta. Eu preciso estar próximo do Senhor, eu preciso me aproximar dele, eu preciso ficar junto com o mestre, eu preciso ficar ao pé de Cristo, aos pés dele, eu preciso vir para a igreja, eu preciso estar no lugar da manifestação da glória de Deus. Eu não posso perder nenhum momento. Por que esse homem foi alcançado pelo milagre? Porque ele estava num ambiente onde Jesus estava. Mesmo que estivesse entre os escribas, mesmo que estivesse no meio de uma multidão,
e estivesse com um sério problema em casa, mas ele estava num ambiente onde a graça se manifestava, ali houve milagre, ali houve restauração. Aqui é o lugar da comunhão. Aqui é o lugar de você receber do Senhor as orientações, as direções, e receber o abraço do Mestre, receber o bálsamo do Espírito Santo derramado sobre nós. Aqui tem pão da vida, aqui tem milagre, aqui tem cura.